cumprimento a amada igreja, quero agradecer a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado e agradecido no nome do nosso Deus nesta noite. Abre a tua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 6. Aleluia. É o Espírito que crucifica o Espírito. Aleluia. Amém? Louva a Deus por essa palavra que Deus me orientou nesse dia de hoje, e a qual se confirmou pela boca do profeta, do pastor Daí. Aleluia. Deus, Ele sabe todas as coisas, né? A gente não é dono de nada, não fazemos nada sem que Deus esteja à frente ou Deus nos conduz. Então, por isso, eu louvo a Deus nesta noite. E saiba de uma coisa, meu irmão, como foi louvado. Creia, porque a sua vida ela vai melhorar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém? A sua vida ela vai melhorar. Se você está passando por alguma dificuldade, acredite, vai passar, meu irmão. Vai melhorar no nome do Senhor Jesus, como foi louvado para as mulheres eles amam. Um louvor profético. Um louvor que está profetizando a sua vida. A sua vida vai melhorar no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? 2 Reis, no capítulo 6, no versos 15 ao 17. Aleluia. Vamos pegar do 8. Eu vou retroceder um pouquinho aqui, lá no versos 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, ou seja, no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Oh, glória. O tema desta mensagem é este aqui: nada pode impedir o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Aleluia. A nossa vida, meu irmão, se você pegar aí a história da tua vida, dá para escrever um livro já. Não é assim? Mas a nossa vida ela é feita de altos e baixos, de momentos alegres, momentos de tristeza, de momentos de bonança, de momentos de dificuldade financeira. Mas acontece que ninguém está livre de nada. E a cada dia, meu irmão, como se diz, o amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. E por pertencer a Deus, Ele conhece e sabe de todas as coisas. Ele sabe daquilo que nós vamos enfrentar no dia de amanhã. Mas acontece que no decorrer do nosso dia, no decorrer da nossa vida, nada pode impedir o agir de Deus em nossa vida. Sendo Ele, meu irmão, de tribulação, de tempestade, de dificuldade, mas nada pode impedir o agir de Deus em nossa vida, ponto, a não ser nós mesmos. Mas acontece que quando Deus ele quer agir, ele age mesmo nós
porque Ele é Deus. Mas Ele é um Deus que respeita as nossas escolhas. Lembra da pregação da escolha que o pastor trouxe? Mas ninguém pode impedir o agir de Deus, porque Ele é Deus, Ele nos criou. E podemos ver nesse texto de 2 Reis, capítulo 6, no verso 18 em diante, a palavra diz que o rei Assírio, depois de ver os seus planos, frustrado, os planos de atacar Israel sendo frustrados por várias vezes, por causa de um homem chamado Eliseu. O rei da Síria, meu irmão, ele manda homens descobrir aonde é que estava escondido Eliseu, diz a palavra. Por quê? Porque o rei da Síria estava revoltado com a atitude desse homem chamado Eliseu. Porque toda vez, meu irmão, diz a palavra, o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. De tal e tal lugar estará o meu acampamento, diz a palavra. Mas existia um homem chamado Eliseu, que esse homem ele levava esta estratégia do rei da Síria para o rei de Israel, dizendo: olha, em tal e tal lugar o acampamento da Síria vai estar lá. Então por isso, meu rei, não passe lá, não desce com o povo de Israel para tal lugar, desvie deste caminho, porque lá vai estar acampado o rei da Síria. Amém? É isso que diz mesmo. Então, meu irmão, o rei da Síria não sabia de onde é que vinha isso. Como é que alguém pode descobrir onde é que nós estamos acampados? Aí o rei da Síria pergunta para os seus servos: olha, quem é que está falando algo do nosso acampamento? Existe alguém que está nos traindo, melhor dizendo. Então diz: pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, de que tinha avisado, se guardou ali, não nenhuma das duas vezes. Então isso que vai entender que foi por várias vezes que foi revelado o acampamento do rei da Síria. Aleluia. E diz o texto: então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou o seu servo e disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Aí o servo disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu. Toda vez que nós falamos: olha, vamos descer o acampamento em tal lugar, o profeta Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel: olha, não desça ali, porque ali está o rei da Síria, acampado naquele lugar. Amém? Então o rei da Síria ele fica furioso, meu irmão. Ele não aceita. Aí onde ele vai lá, então, vamos fazer o seguinte, falando com as minhas palavras: vou enviar vocês, descobre onde está localizado Eliseu, traga minha notícia, porque assim que vocês descobrirem, eu vou enviar um exército para prender Eliseu, para acabar com a vida de Eliseu. Aí os seus servos: tá bom, meu senhor, assim nós vamos fazer. Então eles saem em busca de Eliseu, e eles descobrem aonde Eliseu estava, porque diz a palavra que quando eles pegam a notícia para o rei da Síria, ele diz: olha, meu rei, Eliseu está acampado em Dotã, ele está situado na cidade de Dotã. Então o rei da Síria fala: ajunte o exército, os cavalos, as carruagens, e vai atrás de Eliseu e traga Eliseu até mim. Ele diz a palavra então que assim foi feito, juntou-se um grande exército, meu irmão, e saiu em busca do rei Eliseu, de Eliseu, perdão. E chegando lá, diz então que ali o exército chegou em Dotã, achou a localidade, o lugar onde estava situado Eliseu, a casa onde Eliseu estava, e aí eles começaram a acampar o seu exército, e foi acampando e foi cercando toda a cidade, para que Eliseu não viesse sair, meu irmão. Então todo o lugar que estava cercado, todo ao redor de onde Eliseu estava situado, estava cercado por um grande exército do rei da Síria, por cavalos e carruagens, meu irmão. E aí eu pergunto: e agora? O que fazer? Mas o texto diz que quando o servo de Eliseu Geazi, ele viu aquele grande exército inimigo acampado ali, e já era, meu irmão, cedo, era bem cedo. Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Chegaram o exército inimigo de noite, cercaram a cidade. E diz que
Poderia ser 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas levantou muito cedo. E diz então o texto, pregou um versículo, que eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Então quando o servo de Eliseu, ele sai, ele se depara com um grande exército acampado ao redor da onde ele estava situado. E aí ele olha aquele exército inimigo, meu irmão, o exército assim. Eu fico imaginando agora o espanto do servo de Eliseu, de Geazi. Ele olha e fala: e agora? O que eu vou fazer? Eu começo a entender que então ele recua, ele vai até o seu senhor e diz, aonde ele diz aqui, ele expressa: ai meu Senhor, o que nós iremos fazer neste momento? Amém? Amém. Aleluia. Quantas vezes, meu irmão, nós também não fazemos como o servo de Geazi? Nos deparamos com um exército inimigo e perguntamos para nós mesmos: ai, o que é que eu vou fazer mediante a tal situação? Não é assim? Mas nesta noite, no nome do Senhor Jesus, nada pode impedir o agir de Deus na minha vida e na tua vida, meu irmão. Amém? Quando nós passamos, quando você passar, quando eu passar pela tal situação, quando nós nos depararmos com qual situação, com o exército inimigo, eu quero ministrar 3 pontos, meu irmão, na minha vida e na tua vida. O Espírito Santo de Deus trouxe ao meu Espírito nesta noite e confirmou, aleluia, esta palavra. Com glórias. Quando você se deparar, quando eu me deparar com o exército inimigo, com o exército assírio, meu irmão, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que acreditar, continuar acreditando. E este é o primeiro ponto que eu quero ministrar na minha vida e na tua vida, aleluia. Eu não posso, mas Deus pode. Glória a Deus. Amém? Repita assim comigo, fala: eu não posso. Mas fala assim, ó, mas o meu Deus pode. Você crê nessa noite que o seu Deus pode? Aleluia. Geazi, meu irmão, se deparar com todo aquele exército, com toda aquela tropa, com cavalos, carruagem, com soldados, certamente naquele momento que ele se depara, ele entrou em desespero. Porque se ele não tivesse entrado em desespero, ele não tinha voltado e questionando e falando para o seu servo: ai meu Senhor, que faremos? Aí notamos o desespero do servo de Eliseu, um medo que tomou posse da tua vida naquele exato momento. Lógico, não era para menos. Imagine você saindo da tua casa, ou você se deparando com uma grande situação onde você não queria se deparar. É lógico que o medo vai vir, como foi ministrado aqui para o irmão Robson. Olha, o medo até vem, mas nós não podemos deixar que ele venha tomar conta da nossa vida. Porque isso é um sentimento da alma e faz parte da vida do ser humano. Porque a nossa alma é feita de sentimentos. O medo pode até vir, meu irmão, mas ele não pode tomar conta da nossa vida. Mas nesse exato momento, quando Geazi se depara com o seu inimigo, meu irmão, o medo tomou conta dele de uma tal forma que ele voltou para trás e disse: Senhor, e agora o que nós iremos fazer? Aleluia. Certamente, meu irmão, dentro de Geazi, no seu pensamento, deve ter passado: acabou. Fomos capturados pelo exército inimigo.
fé está firmada nele, meu irmão. Olha que coisa interessante. Lá no 17, lá no 16, entra na história. Imagina Geazi chegando no Senhor, falando aquilo. Que faremos? Ai, meu Senhor. Agora imagina Eliseu. Aqui demonstra a fé que Eliseu tinha em Deus. Eliseu responde para ele. E Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Aleluia. Ou seja, Eliseu estava dizendo: Geazi, não olhe para a sua dificuldade, não olhe para o exército inimigo que está lá fora, não olhe para a situação, se acalma, Geazi. Mas meu Senhor, calma, Geazi, nós não podemos, mas o nosso Deus pode. Nós não podemos enfrentar este exército, somos só em dois. Mas o nosso Deus pode. Mas como é que pode? Eu estou aqui conjecturando, mas como é que pode, meu Senhor? Vamos pôr aqui o Eliseu, mas como é que pode, Senhor, meu Eliseu? Como é que pode, Eliseu? Nós vamos ser capturados. Calma, Geazi, você está olhando somente para a dificuldade. Calma. Aleluia. Vambora. Senhor, o que nós vamos fazer? E aí diz o versículo 17, que Eliseu então ele ora ao Senhor, ele busca a Deus, ele clama a Deus, porque ele sabia que ele não podia, mas através dessa oração, aleluia, ele podia mover o coração de Deus, mover o coração do Senhor Jesus, do Senhor Deus, e desse mover do coração de Deus, Deus iria trabalhar em favor de Eliseu e de Geazi naquele momento, meu irmão. Eliseu ele ora a Deus, e aí ele pede para Deus: Senhor, abre os olhos do meu servo, abre os olhos de Geazi, para que ele veja aquilo que eu estou enxergando. Porque quando Geazi sai para fora e volta para dar, meu irmão, a notícia, meu irmão, certamente Deus já havia revelado para Eliseu que Eliseu não estava ali, meu irmão, sozinho. Aleluia. Olha, Eliseu, fique tranquilo que sou eu agindo em teu favor. Mas Eliseu, meu irmão, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de unção, cheio do poder de Deus, homem de Deus, profeta de Deus, que lidava com a palavra, que pregava a verdade, meu irmão, aleluia. A primeira coisa que ele faz, meu irmão, é acalmar e tranquilizar o teu servo. E aí a segunda é buscar a Deus e pedir para que Deus viesse abrir os olhos do teu servo e que ele viesse contemplar aquilo que ele estava contemplando. Amém? Amém. Amados, existem situações em que nós achamos que não tem mais jeito. Existem situações, meu irmão, que nós olhamos, deparamos e falamos: olha, acabou, o exército inimigo ganhou, eu me dou por vencido. Não, nós não podemos, meu irmão, abaixar as nossas guardas. Nós temos que continuar crendo que nós não podemos, mas se nós clamarmos a Deus, Deus ele vai mover céu, terra e mar e vai agir ao meu favor e ao teu favor. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Nós não podemos esquecer, meu irmão, que Deus, Ele é Deus, que Ele é o todo-poderoso leão da tribo de Judá. Eu não posso simplesmente me deparar com o exército inimigo e aceitar que eles ganharam. Não. Sabe por quê? Porque eu preciso olhar para a minha situação e enxergar ela com os meus olhos espirituais, meu irmão. Com os olhos da fé. Que você vai vencer, que você vai vencer o exército inimigo,
que você vai ter o seu exército da Síria, que acampou ao seu redor, que está te cercando, que cercou a cidade, para te prender, para te pegar. O diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir, meu irmão. Mas Deus veio para dar liberdade, para trazer libertação, para trazer a cura, para trazer restauração, aleluia. Para nos fazer vencedor, através da sua gloriosa palavra, que é viva, que é eficaz. Aleluia. Eliseu não podia, Jesus também não podia, mas Deus podia. Deus podia, meu irmão, resolver aquela situação, meu irmão. Eliseu ele sabia, meu irmão, por isso que ele recorre a Deus, em buscar a Deus, porque ele sabia que ele tinha um Deus forte, um Deus todo-poderoso, um Deus vivo ao seu lado, e que algo Deus iria fazer e fez. E não pode ser diferente da minha vida, da tua vida, em nossas vidas, meu irmão. Nós temos um Deus que tem todo o poder, e todo o poder está nas suas mãos. Existem situações que nós não podemos fazer nada. Deus nos permite ir até certo ponto, mas dali para frente, meu irmão, nós achamos que não tem mais jeito. Mas é aí que está o segredo da nossa vitória, meu irmão. O segredo de nós conquistarmos a terra. O segredo, meu irmão, de nós passarmos por cima das nossas situações, dos nossos problemas. Sabe qual é o segredo? É saber que eu vou até um certo ponto. Dali para frente é saber que Deus pode agir em favor da minha vida. Aleluia. Amém? Amém. Ele pode, meu irmão. Basta somente nós continuarmos colocando a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Se eu manter a minha fé firme no Deus Todo-Poderoso, Deus, meu irmão, como foi falado aqui através do pastor, Deus vai dar a ordem aos seus anjos, eles vão descer, vão acampar ao seu redor, e aí, meu irmão, se tiver um exército inimigo, vocês podem ter certeza, eles vão correr. Aleluia. Meu irmão, o exército inimigo vai fugir por 7 caminhos no nome do Senhor Jesus. Sabe aquela situação que está te afligindo, que você já não aguenta mais? Aquela situação, meu irmão, que não está sendo fácil de ser resolvida. Esse é o exército inimigo. Creia que Deus pode mudar essa situação. Eu preciso crer que Deus pode mudar essa minha situação. E Deus, Ele quer mudar, meu irmão. Deus, Ele quer escrever uma nova história na minha vida e na tua vida. Como escreveu na vida de Eliseu e de Geazi naquele exato momento. Amém? Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Segundo ponto, acredite, você não está sozinho. Eu tenho que acreditar que eu não estou sozinho. Amém? Amém. Eliseu sabia que Deus iria responder a sua súplica. Sabe por quê? Porque Eliseu já tinha tido experiência com Deus. Eliseu, meu irmão, já tinha tido grande experiência com Deus. Eliseu já tinha presenciado os sinais de Deus, Deus realizando um milagre. Aleluia. Eliseu sabia que Deus ia responder a sua súplica. Por quê? Porque a sua fé não estava firmada naquilo que ele estava vendo, mas estava firmada naquilo que ele não podia ver, mas poderia sentir, que era o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. A sua fé estava firmada nele, no Todo-Poderoso. Por isso que Eliseu sabia que Deus iria agir, meu irmão, que a sua petição Deus iria conceder naquele momento.
E ninguém iria impedir a ação de Deus naquele momento. Nenhum exército inimigo que estava ali, meu irmão, a Bíblia não relata a quantidade de homens que estavam ali. Mas quando se fala exército, começa a imaginar que não é 10 pessoas, nem 20, nem 30, nem 100. São muitos. É um grande exército formado para pegar 2 homens. E aí, meu irmão, Paulo fala aqui, ele ora e mostra, aí Deus mostra para o seu servo aquilo que Eliseu estava olhando. E o que Eliseu estava olhando? Eliseu estava contemplando, meu irmão, um exército de anjos acampado ao seu redor, guerreando em seu favor. Então isso me faz entender que no meio da minha situação eu tenho que acreditar que eu não estou sozinho nessa situação. Há um grande exército de anjos acampado ao meu redor, lutando em meu favor. Deus está comigo. Há um grande exército de anjos acampado ao seu redor, lutando por você, pelejando por sua causa, meu irmão. Deus está com cada um de nós nesta noite, aleluia. Amém? Geazi achou que estava sozinho, irmã Maria. Achou que só estava ele ali, quando ele viu o exército. Ele esqueceu que lá dentro tinha um homem de Deus. Ele esqueceu que lá dentro tinha um homem que estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele esqueceu que lá dentro estava a presença de Deus, junto com Eliseu. Geazi não estava sozinho. Eliseu também sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia que Deus estava com ele, meu irmão. Meu irmão, seja qual for as nossas situações, nós nunca estaremos sozinhos no campo de batalha. A igreja nunca estará sozinha, meu irmão, num campo de guerra. A igreja nunca estará sozinha, meu irmão, diante dos seus inimigos. A igreja nunca estará sozinha diante das suas dificuldades. A igreja não estará sozinha diante das suas pelejas. A igreja não estará sozinha em momento nenhum da sua vida, quando nós acreditamos que nós não estamos sozinhos. Amém? Amém. Aleluia. Deus sempre estará conosco, seja qual for a nossa situação, seja qual for o tipo de exército inimigo que levanta contra a minha vida, contra a sua vida, meu irmão. Deus sempre estará conosco, lutando em nosso favor. Nós não podemos deixar que a situação faça com que venhamos achar que está tudo acabado, que está tudo terminado. Ainda que eu venha, meu irmão, perder alguma coisa, mas Deus está comigo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é poderoso, justo e fiel. Nós não podemos, meu irmão, deixar que nada venha nos tirar e ter a certeza que nós vamos vencer. Que este exército inimigo não é nada para mim, não é nada para cada um de vocês. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso vencer esse exército. De que maneira? Clamando a Deus como fez Eliseu, profetizando, crendo, acreditando, eu não estou sozinho. Não consegui hoje, mas amanhã vai dar certo. Esse exército vai ser vencido no nome do Senhor Jesus. Você não vai me vencer no nome do Senhor Jesus, porque eu não estou sozinho. O meu Deus está pelejando por mim. O meu Deus está comigo. Ele é o meu general e Ele está à frente deste grande exército. Amém? Amém. Aleluia. O diabo
diabo, ele quer que nós pensemos ao contrário. Ele quer que nós acreditamos que somos fracos, que não tem mais jeito, que eu não vou conseguir, que nós estamos no meio do vale, que nós estamos sozinhos, que nós não iremos vencer, não iremos atravessar este vale, essa dificuldade, ou seja, não vamos passar por um exército inimigo. Mas quem é que disse para mim e para você que Deus nos abandonou? Quem foi que disse isso? Mentira do diabo, meu irmão. Porque a palavra do Senhor diz: eis que estou contigo até a consumação do século. Eis que estou convosco até a consumação do século. Mentira do diabo. Sabe por quê? Porque eles querem nos ver fora da presença de Deus. Ele quer nos ver derrotados, aniquilados, se dobrando, vivendo a miséria, o opróbrio. Não, meu irmão. Deus nos chamou para ser homens e mulheres vitoriosos na presença de Deus, para ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do poder de Deus, cheios da unção de Deus, um Espírito de Deus carregado conosco, um espírito de ousadia. Que espírito de ousadia é esse? É quando você se depara, quando eu me deparo diante da situação: eu não posso, mas o meu Deus ele pode. Em nome do Senhor Jesus, eu vou passar por essa peleja. Amém? Amém. Aleluia. Jesus esqueceu disso, que o seu servo era um homem de Deus, e que Deus estava sempre com ele. Meu irmão, Deus ele não vai nos abandonar, seja qual for a nossa situação, seja qual for a nossa tempestade, meu irmão. Deus não vai nos abandonar, se eu não abandonar a Deus. Mas se eu acreditar, meu irmão, que Deus está comigo, meu irmão, através da minha fé, que Deus está comigo, meu irmão, a vitória chegará no nome do Senhor Jesus para a minha vida e para a tua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Senhor dos senhores. Ele é um Deus de guerra, meu irmão. Ele é um Deus de guerra. E Deus, quando Ele se levanta, meu irmão, em nosso favor, não há inferno, meu irmão, que permaneça. Não há inferno que resiste. Não há inimigo que resiste o poder e o agir de Deus. Quando Deus se levanta para me defender, quando Deus se levanta para me defender de tal causa, de tal situação, eu quero ver qual é o homem, qual é a mulher, qual é o exército inimigo que fica de pé diante do poder de Deus. Eu quero ver qual é o demônio que se levanta e diz que vai me derrubar, que fica diante do poder de Deus, meu irmão. Não tem demônio, não tem Satanás, não tem ninguém que fica de pé diante da presença de Deus, porque Deus, quando se levanta, Ele age, quando Ele age, meu irmão, sai de baixo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, encherei canais se me anda lavas. Mentirina lá, oh, glórias! Encherei lavas. Oh, Deus tremendo, aleluia! Há um grande exército, meu irmão, que anda em teu favor nesta noite. Aleluia! Oh, aleluia! Acredite, você não está sozinho nesta peleja. Eu não estou sozinho na minha peleja. A igreja não está sozinha nesta peleja no nome do Senhor Jesus. Ele está conosco, meu irmão. E há um grande exército de anjos ao nosso redor. Aleluia. Acredite, meu irmão, cada um de nós ainda vamos desfrutar da nossa vitória que nós buscamos em tal situação. Não pare de adorar, meu irmão. Eu não posso parar de adorar. Nós não podemos deixar o nosso inimigo nos vencer, o exército inimigo nos vencer. Deus está comigo, Deus está com você, meu irmão, e Ele vai fazer o impossível se tornar possível na minha vida, meu irmão.
Nada vai acontecer nem comigo e nem com você, meu irmão. Nada. Não tem nada que Deus não possa fazer, meu irmão. Acredite, você não está só mediante ao seu exército inimigo. Nos pergunto nesta noite na direção do Espírito Santo de Deus, aleluia. Como diz a palavra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, aleluia. Santo de Israel, você não está sozinho no meio dessa sua dificuldade. Vos pergunto através da direção do Espírito Santo de Deus, qual é o teu exército inimigo nesta noite? Primeira ama, niriqueira. Oh, aleluia. Qual é o teu exército inimigo, meu irmão? Acredite, você não está sozinho. Amém? Terceiro e último. Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Aleluia. O exército ao redor, Geazi desesperado, o homem de Deus orando, buscando e clamando. E o que aconteceu? Deus mostra para o servo Geazi o grande exército, mostra para Eliseu. E aí, meu irmão, aleluia, diz o texto que Eliseu orou a Deus mais uma vez, pediu para que caísse uma cegueira no exército inimigo. Ninguém, aquele exército assim, não poderia impedir o agir de Deus. Porque quando o profeta ora, quando o homem de Deus ora, quando a mulher de Deus ora, quando a igreja se coloca na posição e busca e clama a Deus, meu irmão, Deus responde, aleluia, com fogo do alto do céu. Oh, glórias, aleluia, Deus de Israel. Deus responde o clamor, meu irmão, do justo. Deus responde o teu clamor e o meu clamor, meu irmão, quando nós nos dobramos o joelho e diz, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu sei que eu estou sozinho, o Senhor está comigo, e eu sei que nada pode impedir o teu agir em meu favor. Aleluia, Deus de Israel. Acompanhe comigo. Aleluia. Deixa eu pegar aqui. Lá no 18. Como descer a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fero, peço-te esta gente de cegueira. Senhor, fere, eu te peço, Senhor. Fere esse grande exército de soldados do rei da Síria, todos eles de cegueira. E aí diz: e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E aí sabe o que Eliseu fez? Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho e nem é esta cidade. Segue-me e guia-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou para Samaria. Olha o espírito de ousadia de Eliseu, meu irmão. Deus agiu porque ninguém poderia impedir o agir de Deus naquele momento. Eliseu pede para Deus para que venha cegar o exército. Deus vai lá e cegou os homens. Aí Eliseu já sai lá no meio do exército inimigo, daquele grande exército, e diz para o comandante lá, conjecturando ali, diz ali para o comandante: olha, segue-me, porque não é esta cidade que vocês estão procurando, a quem vocês precisam levar para o rei da Síria. Segue-me, que eu vou conduzir vocês até o lugar onde está quem vocês procuram. Mal ele sabia, porque estavam todos cegos, que estavam conversando com aquele
Nada e ninguém podia impedir o agir de Deus. E nada e ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida e na tua vida nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus, meu irmão, Ele pode mudar a minha história, Ele pode mudar a sua história quando nós confiamos nele, meu irmão. Nada pode impedir ou repetir o agir de Deus na minha vida e na sua vida daqueles que o buscam. Quando Eliseu buscou, meu irmão, em oração, Deus agiu. Qual é o teu problema nesta noite? Neste exato momento. Quero vos dizer uma coisa, meu irmão, que quando Deus ordena, o milagre acontece. Aquilo que parecia ser impossível para Geazi se tornou possível. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. Todo o poder está em tuas mãos, meu irmão. Como já vos falei, quando Deus ordena, o inferno estremece. O inimigo se prostra. A vitória chega. Por quê? Porque cada um de vocês, inclusive eu, somos escolhidos de Deus e chamados por Deus. Se somos escolhidos e chamados por Deus, você acha que Deus vai nos abandonar no meio da peleja? Mediante um exército inimigo? Não. Ele está conosco. Ele está conosco. Não pode até parecer que é o fim, mas não é, meu irmão. Não é. Continue acreditando no agir de Deus. Eu preciso continuar crendo no agir de Deus, porque eu sei que as bênçãos do Senhor, ela vai repousar sobre a minha vida, ela vai repousar sobre a vida de cada um de vocês. Não deixe ser intimidado pelo exército inimigo, ou seja, pelas suas situações. Não olhe somente com os olhos carnais. Eu não posso olhar somente com os olhos físicos. Não, eu preciso aprender cada dia a olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, mediante o exército inimigo. Porque se eu olhar com os meus olhos espirituais, meu irmão, eu não vou enxergar mais o exército inimigo, mas vou enxergar um grande exército de anjos acampado ao meu redor, pelejando por minha causa. Amém? Amém. Creia nesta noite, meu irmão. E eu vou repetir de novo, porque o Espírito Santo Deus coloca isso para falar. Há um grande exército de anjos guerreando em teu favor nesta noite. Amém? Amém. Creia se você quiser. Eu sei que eu estou falando que Deus está falando para mim. Há um grande exército de anjos guerreando em seu favor. Ninguém vai impedir o agir de Deus, se você buscar, crer, invocar e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Como foi a pregação de quarto. Ele faz isso por amor. É por amor, meu. É por amor, porque Ele nos ama. Deus nos ama. Amém? Amém? Creia. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu exército nesta noite? Para nós terminarmos, esta é a conclusão. Acredite, Deus está trabalhando em seu favor nesta noite. E as coisas começam, meu irmão, nas regiões celestiais. Tudo começa a ser projetado no campo espiritual, para depois se materializar em nossas vidas. Creia, Ele está trabalhando em seu favor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, porque é bom e as coisas se